A todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Paula e você está assistindo ao canal Viva com Fé em Cristo, irmãos. Hoje eu vou estar falando um pouquinho, irmãos, da palavra de Deus, daquilo que Deus me deu entendimento, irmãos. Mas antes de nós entrarmos na palavra, vamos fazer uma oração a Deus, pedindo o Senhor para falar conosco, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento e nós pedimos ao Senhor, fala conosco na Tua palavra, nos dá um entendimento e conhecimento da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entendermos qual é a Tua vontade a fazermos, Pai, aquilo que a Tua palavra ordena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, graças a Deus, amém, irmãos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, irmãos, sobre o dever de todo pai ensinar o filho no caminho do Senhor, amém, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Jó no capítulo 1, irmãos. Livro de Jó no capítulo 1, irmãos. Nós vamos estudar um pouquinho aqui da Bíblia. Está escrito assim, irmãos, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos, olha que Deus está falando das qualidades de Jó, né? Jó era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal, irmãos, e ele parece que ele era o único na cidade de Uz, porque a Bíblia não cita outra pessoa. Aí está escrito assim no versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, irmãos. Ele teve então ao total de 10 filhos. Aí diz assim no versículo 3, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas irmãs a comer e a beberem com eles. Olha para vocês verem, irmão, Jó teve 10 filhos, né? 3 mulheres, 7 homens. E o que acontece? Eles cresceram e aí eles faziam banquetes, festas, irmãos. E cada dia na casa de um, e aí os irmãos convidavam os outros irmãos para aquele banquete. Mas se você reparar aqui no versículo 4, olha para você ver. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Irmãos, olha para vocês verem. Aqui não fala que os filhos de Jó convidavam o Jó para o banquete deles, falam que eles convidavam os irmãos, né, as irmãs, mas não fala em momento nenhum que eles convidavam Jó, irmãos. Às vezes, por a gente ser cristão, às vezes as pessoas não nos convidam para festas, né? Por quê? Porque às vezes na festa vai ter coisas que não agradam a Deus, e a nossa presença, quando a gente serve a Deus, constrange aquelas pessoas, e nós também que vamos numa festa onde não há, irmãos, a presença de Deus, acontece muita coisa estranha, e nós também ficamos constrangidos em participar dessas festas. Então aqui os filhos de Jó faziam banquetes, chamavam os irmãos uns aos outros, mas em momento nenhum a palavra de Deus cita que eles convidavam Jó para os seus banquetes, irmãos. Quando nossos filhos, irmãos, são convidados para uma festa de pessoas que nós conhecemos, e essas pessoas querem deixar a gente de fora e convidar só os nossos filhos, é porque tem alguma coisa errada nisso aí, irmãos. Mas vamos, olha aqui no versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó,
porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olhem para vocês verem, irmãos. Aqui na palavra de Deus está falando que depois que os filhos de Jó faziam a festa e tudo, o Jó chamava eles para o santificar, irmãos. Mas em momento nenhum da Bíblia você vê, né, a palavra de Deus falando que o Jó chamava os filhos dele, ele se assentava com os filhos e ensinava os filhos sobre o temor do Senhor, para que os filhos não blasfemassem de Deus. A palavra de Deus fala que o Jó oferecia ofertas a Deus, holocaustos a Deus em favor dos filhos dele. Irmãos, não é errado você fazer um voto pela sua família, se Deus está pondo no seu coração de fazer, mas não adianta nada você ficar fazendo votos e votos e votos e votos pelos seus filhos, se você não ensinarem eles o caminho do Senhor, se vocês não ensinarem para os seus filhos o temor do Senhor. O Jó, irmãos, era um homem reto, temente a Deus, sincero, e desviava-se do mal, mas a Bíblia não fala que os filhos do Jó eram assim, irmãos. E outra coisa também, a Bíblia não fala em momento nenhum como que o Jó ensinava os filhos dele o temor do Senhor, irmãos. Todos nós que servimos a Deus, é nossa obrigação ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. Enquanto os nossos filhos estão debaixo da nossa autoridade, irmãos, enquanto os nossos filhos não se casam, é nossa obrigação ensinar para eles o caminho do Senhor. Nós podemos aconselhar, ensinar eles a palavra do Senhor, mas, irmãos, quando eles se casarem, aí depois são eles que vão ser autoridade dentro da casa deles, mas enquanto eles estão conosco, nós somos autoridade sobre eles e nós temos que exercer essa autoridade que Deus nos dá sobre os nossos filhos, irmãos. Eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus que teve uma outra pessoa também que não ensinava os filhos o caminho do Senhor. Vamos ver, irmãos, lá em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 2. 1 Samuel no capítulo 2. 1 Samuel no capítulo 2, a partir do versículo 12, irmãos. Aqui, irmãos, eu vou falar do Eli. O Eli era um sacerdote do Senhor, escolhido por Deus para ser sacerdote do Senhor, mas ele também era um homem que não ensinava para os filhos dele o caminho do Senhor. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. O título diz assim, ó: Os crimes dos filhos de Eli. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, irmãos. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os filhos de Eli também eram sacerdotes. Eles estavam ali a serviço do Senhor. Mas aqui no versículo 12 está escrito assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, irmãos. Como que o Eli, sendo sacerdote do Senhor, os filhos dele sendo sacerdote, ele juntamente com ele, os filhos dele não conheciam o Senhor, irmãos? Tem alguma coisa errada. Como que um pai dentro da casa, ele conhece o Senhor e não faz os filhos dele conhecer o Senhor? Aqui o Eli era assim, irmãos. Ele conhecia o Senhor, mas não fez os filhos dele conhecer o Senhor. Está escrito assim, ó: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha para você ver o que esses rapazes faziam, irmãos, no versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quando o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Versículo 15. Também antes de queimarem gordura, vinha o moço dos sacerdotes e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 16. E dizendo o homem: queime primeiramente a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar-me, e se não, por força tomarei. Olha para você ver, irmãos, o que os filhos de Eli ordenavam ao moço deles que fizessem com as pessoas que iam ali ofertar as ofertas dela ao Senhor, irmãos. Aí no versículo 17 diz assim, ó: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Olha para você ver, irmãos, o que os filhos do Eli estavam fazendo. E se você ler, irmãos, o livro de Samuel, você vai ver que o Eli estava por dentro de tudo que os filhos dele faziam, irmãos, mas ele não estava fazendo os filhos dele conhecer o Senhor. Os filhos deles eram crianças
cresceram, se tornaram jovens, homens, e o que acontece? O Eli não ensinava para eles o caminho do Senhor, irmãos, mas o Eli, ele era bom, irmãos, para corrigir as pessoas de fora. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia como que ele gostava de corrigir as pessoas de fora. Abra aí em 1 Samuel, no capítulo 1. Aí mesmo, aí pertinho, 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 12. Irmãos, aqui está falando da Ana. A Ana foi a mãe de Samuel, né? A Ana estava orando a Deus, pedindo a Deus para dar a ela um filho. Aqui a Ana ainda não tinha Samuel, mas ela estava orando a Deus para ter o Samuel. Olha aqui o que aconteceu aqui no versículo 12. E aconteceu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli é o sacerdote do Senhor, o pai desses jovens que estavam aqui, ó, pecando contra Deus. Está escrito assim, ó, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar, perseverando a Ana em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha para vocês verem, irmãos, a Ana estava ali derramando o coração dela diante de Deus, orando perante o Senhor, e o Eli viu, observou ela ali e pensou, essa mulher está embriagada. Aí olha o que diz aqui, irmãos, ó, no versículo 14. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha para você ver, o Eli, o sacerdote do Senhor, quando ele viu que a Ana estava orando ali diante de Deus e ele não escutava a voz dela e só os lábios dela movendo, ele achou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. E ele foi querendo lá corrigir a Ana, irmãos, que não era parente dele, né? Mas ele aqui ele quis corrigir a Ana, que é no versículo 14, ó. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Quer dizer, ele quis corrigir os de fora, irmãos, mas ele não cuidava dos próprios de dentro da casa dele. Na palavra de Deus está escrito, aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel ou pior do que o incrédulo. Está escrito, algumas traduções dizem infiel, algumas dizem incrédulo. Irmãos, o Eli era um homem que era bom para corrigir as pessoas de fora, mas ele não dava honra dentro da casa dele, ele não honrava a palavra de Deus dentro da casa dele. Os filhos dele estavam errados e ele não chamava a atenção dos filhos dele, ele não trazia os filhos dele para a presença do Senhor, para ensinar os filhos o caminho do Senhor. Irmãos, nós não podemos ser assim, irmãos, pessoas que não trazemos Deus para dentro da nossa casa, pessoas que não ensinamos sobre Deus para os nossos filhos, irmãos. O Eli, os filhos deles estavam cometendo grande pecado diante de Deus, irmãos, e Deus corrige a todo aquele que ama, irmãos. Deus muitas vezes, certamente que Deus falou com ele muitas vezes, e o Eli, irmãos, ele continuou na mesma. Os outros chegavam nele falando que os filhos dele estavam fazendo e ele não dava nem atenção, irmãos, e também não corrigia os filhos dele, não. Oh, irmãos, nós temos que corrigir os nossos filhos. Vamos lá em Salmo 50 para você ver o que Deus diz a respeito disso. Salmo 50. Olha para você ver o que Deus diz a respeito da pessoa que conhece a palavra de Deus e que não obedece, que nem passa a palavra de Deus para dentro da casa dela. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 50, a partir do versículo 16. Diz assim, ó. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, tem a tua parte com os adúlteros. Olha para você ver, irmãos, o que Deus está falando. O que Deus está falando, o Eli estava nessa situação, que ele era conhecedor de Deus. Ímpio, irmãos, não é aquele pecador que está lá fora que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ímpio é a pessoa que conhece a palavra de Deus e não obedece. Aqui está dizendo assim, ó, no versículo 16, ó. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de irmãos. Quando você não conhece, você conhece a Deus e não obedece, Deus está falando que você está lançando as palavras de Deus para de trás de ti. Você não está dando importância ao que Deus está falando. E aqui diz assim, ó. No versículo, vou repetir o 16 de novo. Mas ao ímpio diz Deus, que tem tu que
que recitaram os meus estatutos e que tomaram o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças minhas palavras para detrás de ti. Versículo 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tem a tua parte com os adultos. Quer dizer, o Eli estava consentindo com o erro dos filhos dele, porque ele viu os filhos dele errado e não chamava atenção, irmãos. Aqui no versículo 18 está escrito, ó, quando vês o ladrão, quando você vê aquela pessoa errando, pecando, seja lá no pecado que for, você consente com ela, você não vai lá falar com ela que está errado, você não chama atenção, você deixa para lá, você está consentindo com o pecado da pessoa. E o que a palavra de Deus diz, irmãos? A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, não consintas com pecado alheio, com pecado de ninguém, nem de pecado de dentro da sua própria casa. Não consintas. O Eli, ele consentia, irmãos, com o pecado dos filhos dele. Aí diz assim, versículo 18, ó, quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros, irmãos. É nossa obrigação de ensinarmos os nossos filhos o caminho do Senhor. Se ele vai seguir ou não, é a escolha dele. Mas eu creio que todo aquele que ensina o filho o caminho que deve andar, ele segue. Porque na palavra de Deus está escrito assim, ensina ao menino o caminho que deve andar. E até quando crescer, não se desviará dele, irmãos. Deus é fiel para cumprir toda a palavra que está escrita. Que se você ensinar o seu filho o caminho do Senhor, pode ter certeza que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Se você ensinar o seu filho, não só citando a palavra de Deus, irmãos, mas ensinar para ele sendo um exemplo de cristão dentro da sua casa, pode ter certeza que seu filho vai seguir. Amém, irmãos? Agora eu queria que os irmãos voltassem lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 2. Olha o que aconteceu com Eli, irmãos. O Eli não obedecia a palavra de Deus sem corrigir os filhos dele. Aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27, Deus lançou uma profecia, irmãos, contra o Eli por causa disso. Ele não corrigia os filhos dele. Olha aqui o que diz. Profecia contra a casa de Eli. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, vou repetir, eu li errado. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29. Por que dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? Olha o que Deus falou com Eli, irmãos. Por que dar coices? Quem que dá coice, irmão? Quem dá coice é cavalo, é burro, é jumento. Deus chamou Eli e disse, irmãos, olha o que Deus falou aqui, ó. Por que dar coices contra o sacrifício? Quando você não obedece o que Deus está mandando, irmãos, Deus te vê como um burro, como um ignorante. Não deixe Deus te ver assim. Deus viu Eli assim. Olha o que Deus diz. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha o que Deus estava falando para ele. Você está como um burro. O burro, se não pôr um cabresto nele, o cavalo, ele bate na parede, porque ele não tem entendimento. Você tem que ficar puxando para um lado, para o lado que você quer. Você tem que controlar ele. Se você não controlar, ele faz besteira. E aqui o Eli estava fazendo besteira, irmãos. Deus tentou corrigir ele e ele não se corrigiu, ele não se consertou com Deus, irmãos. E aqui Deus chega a falar assim, ó, e honra teus filhos mais do que a mim, irmãos. Não honre o seu filho mais do que a Deus. Às vezes seu filho está fazendo uma coisa errada e você fica, eu vou deixar para lá, deixa para lá, que se eu for falar, meu filho vai achar ruim. Não, irmãos, vai lá e fala, o problema é dele. Se ele achar ruim, vai lá e fala, corrige o seu filho enquanto é tempo, porque Deus não vai cobrar só do seu filho, não. Deus vai cobrar de você também. Deus cobrou aqui do Eli, ó. Deus diz no versículo 29, por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu,
que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Irmãos, naquela mesma hora em que Deus já tinha corrigido ele, e ele não estava aceitando a correção, na mesma hora Deus veio e julgou ele. Tem pessoas como nós hoje, nós vamos ser julgados por Deus depois que nós morrermos, mas o Eli foi julgado naquele momento, em vida ele foi julgado, irmãos, porque ele não ensinou os filhos dele o caminho do Senhor. E se você continuar lendo a história aí do Eli, irmãos, você vai ver que Deus cumpriu o que prometeu. Deus disse que longe de mim, que ele ou alguém da casa dele fosse sacerdote, mas diante de Deus, irmãos, Deus matou o Eli, matou os filhos dele, matou até Nora. Irmãos, Deus acabou com a família do Eli, para que ninguém fosse sacerdote da família dele diante do Senhor mais, porque o Eli não foi bom exemplo para ninguém dentro da casa dele. Irmãos, você tem que ser, eu tenho que ser, nós temos que ser bom exemplo dentro da nossa casa, para as pessoas que habitam conosco. Não interessa, irmãos, se o seu filho vai achar ruim ou não, não perca o seu tempo pensando que ele vai pensar, não. Use o seu tempo ensinando ele o caminho do Senhor. Põe o seu filho no caminho do Senhor enquanto é tempo, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E para nós finalizarmos, irmãos, vamos lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa, irmãos, você tem que pôr a palavra de Deus no seu coração. E a segunda, aqui ó, versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Irmãos, isso aqui é mandamento de Deus para todos nós que conhecemos o Senhor. E versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Irmão, por que o Eli não falava dos filhos dele, para os filhos dele da palavra de Deus? Porque Deus não estava totalmente no coração dele, ele já tinha esquecido uma boa parte de Deus. Aqui no versículo 6 diz assim, ó: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus tem que estar no seu coração, irmãos, para você conseguir passar ela para os seus filhos, porque senão você não consegue. Aí no versículo 7 diz assim, ó: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Irmão, é o tempo todo que você tiver oportunidade, é para você falar de Deus para os seus filhos, é para vocês ensinar a eles o bom caminho do Senhor, irmãos. Não perca o seu tempo, irmãos, querendo fazer a vontade do seu filho. Às vezes você quer agradar seu filho mais do que a Deus, e o Eli queria fazer isso com os filhos dele, e Deus chamou o Eli de burro, de jumento, de cavalo. Irmãos, não seja assim, irmãos. Lá em Provérbios tem até uma passagem que diz que o cavalo, ele precisa de cabresto, eu não sei o nome daquilo que põe na boca dele, porque ele não tem entendimento. Deus quis dizer que ele não tinha entendimento. Ele te conhecia o Senhor, mas não tinha entendimento de Deus. Você tem que conhecer o Senhor, irmãos. Você tem que ter entendimento dele e colocar a palavra de Deus no seu coração e passar aquilo que você aprende com Deus para os seus filhos. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, que vocês fiquem com essa palavra no coração, em nome do Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, irmãos, compartilha aí, irmãos, com a pessoa que está precisando da palavra de Deus. Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, em nome do Senhor Jesus, e me ajude, irmãos, a compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque todo mundo precisa de Deus, irmãos. Não existe ninguém nesse mundo que não precise de Deus. Nós necessitamos de Deus, e cada vez que a gente fala de Deus para uma pessoa, a gente cumpre o nosso dever, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração agora, irmãos, e que Deus abençoe a vida de todos vocês
vocês que assistem esses vídeos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu a oportunidade de gravar esse vídeo, Pai, de fazer esse vídeo chegar até essa pessoa que está assistindo. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, espalhe a tua palavra por toda a terra, cumpre aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Ensina as pessoas a te buscarem, a pôr a tua palavra em prática, a obedecer ao Senhor, Pai. Oh, meu Deus, todo aquele que obedece ao Senhor só ganha. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida, Pai, desse pai, meu Deus, que tem filhos. Ensina ele, Pai, como fazer para ensinar os filhos o caminho do Senhor, meu Deus. Esse pai que está com o filho no vício, Pai, e é um homem de Deus, meu Deus. Em nome de Jesus, faz ele conseguir passar Jesus Cristo para a vida do filho dele, meu Deus. Vem dando sabedoria a todo pai e toda mãe para educar os seus filhos, meu Deus. Faz eles conseguir dizer não quando tem que se dizer não, e faz eles dizerem sim quando tem que se dizer sim, mas que tudo seja feito de acordo com a tua palavra. Oh, meu Deus, eu peço assim, abençoa todas as famílias da terra, Pai. Abençoa todas as casas que precisam do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, eu entrego, Pai, esse vídeo na tua mão, e eu peço ao Senhor, use esse vídeo para falar o coração das pessoas, Pai, e me usa como instrumento do Senhor da maneira que o Senhor desejar, meu Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Fiquem todos na santa paz de Deus, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.